Então vamos fechar aqui. O que nós aprendemos até agora? Revisão criminal, somente para sentença penal condenatória transitada em julgado, com exceção da absolvição imprópria. Não pode haver revisão criminal contra o réu, somente a favor do réu. Não existe revisão criminal pro societate. E o que eu posso pedir na minha revisão criminal? Eu posso pedir justamente desclassificação, absolvição, diminuição de pena. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Mas, Madeira, você ainda não me disse quais as hipóteses em que se admite a revisão criminal. Vamos vê-las? Estão todas no Código de Processo Penal. A primeira hipótese, eu quero que você pense na ideia de que surge um fato novo. Sim, surge um fato novo que não era do conhecimento das pessoas. Surgem novas provas. Novas provas. Sim. Como assim, Madeira? Olha só. Vamos imaginar que eu seja acusado novamente de matar uma pessoa. Então, Madeira é acusado de matar, sei lá, Peter Parker. Pronto, um nome aleatório. Peter Parker. Sujeito que eu adoro. E eu sou condenado. Sou condenado, só que eu sou inocente. Só que as provas que existiam nos autos indicavam que podia ser eu. E eu fui condenado, isso acontece. E daí surge uma nova testemunha. Uma prova nova. Que nova testemunha? Tia May. A tia May aparece e diz, não foi o Madeira. Não foi o Madeira que matou o Peter. Não, foi o Norman, um outro sujeito. Então vejam, olhem só, eu tenho uma prova nova. Eu tenho uma prova nova e essa prova pode dar origem a uma revisão criminal. Você entendeu isso? Surge uma nova prova da minha inocência. Uma prova que não existia antes no processo. Tá claro? Tudo bem? Ok. Vamos continuar. Segundo exemplo. Imagine seguinte situação. O código diz, quando a condenação for baseada em prova falsa. Prova falsa. Madeira, você não acabou de falar disso? Não. Na hipótese anterior, as provas que existem no processo não são falsas. Não são falsas. As provas que existem no processo são verdadeiras, mas houve um erro de avaliação. Ok? O que eu estou tratando agora é de prova falsa. As pessoas mentem. É disso que eu estou falando. E tem um filme clássico aí para você entender, O Fugitivo. Lembra do filme O Fugitivo? Para quem não lembra, o Harrison Ford, nesse filme, chega em casa, sobe as escadas, ouve a esposa gemendo no quarto. A hora que ele abre o quarto, ele vê a esposa deitada em cima da cama. A esposa está lá deitada, sangrando. Ele vira para o lado, toma uma porrada na cara e desmaia. E ele diz, quando acorda, o que fizeram com a minha esposa, mas ele é acusado de matar a esposa. E ele diz, não fui eu, foi o homem de um braço só. E ninguém acredita nele. E ele é condenado e foge da cadeia. E durante as próximas 2 horas do filme, ele tenta provar a inocência dele. Porque os depoimentos foram forjados. Sim, as pessoas queriam incriminá-lo. Isso é condenação baseada em prova falsa. Ele é inocente. Inocente. E as pessoas forjaram as provas para que ele fosse condenado. Está claro isso? Entendemos isso? Ok? Vamos continuar? Vamos lá. Eu te falei de 2 hipóteses. Prova falsa ou surge nova prova da inocência. Mas existe uma terceira hipótese. Quando a condenação ou o processo tiver violado a lei penal. Sim. Se o juiz, ao condenar, violou a lei penal, e por lei penal entenda-se tanto a lei penal material, quanto a lei processual penal. Entenda-se os dois. Lei penal material, lei processual penal. Ok?
Tudo bem? Entenda-se aí o duplo sistema. Nessa hipótese, cabe também a revisão criminal. Tudo bem? Está claro isso? Ok? Vamos continuar? Vamos lá. Então, veja. As três hipóteses aqui, as três hipóteses da revisão criminal. Quando a sentença ou processo tiver violado a lei penal, quando surgir nova prova da inocência, ou quando a condenação se baseou em prova falsa. Tudo bem? Ok. Veja só agora, veja só. Você deve estar se perguntando, Madeira, quem pode promover a revisão criminal? Quem pode? O Código diz que o próprio réu pode pedir a revisão criminal. Só que tem um detalhe. O Estatuto da OAB não permite isso. O Estatuto da OAB exige que, para promover a revisão criminal, tenha que ser advogado. Como é que funciona isso? O Código diz que o réu pode, o Estatuto da OAB diz que não. Como é que funciona? A jurisprudência responde isso de uma maneira simples. O réu pode pedir, só que aí vai ter que ser nomeado advogado a ele para fazer as razões da revisão criminal. O réu pode pedir, mas aí vai ter que ser nomeado advogado a ele para apresentar as razões da revisão criminal. Tudo bem? Tranquilo? Então a primeira coisa é essa, tem que ser advogado, embora o réu possa pedir. Só que você pode estar olhando e falando, Madeira, eu tenho um parente distante que foi condenado injustamente. E Madeira, queria te dizer o seguinte, ele faleceu já, ele faleceu. Nós, Madeira, podemos fazer alguma coisa para limpar a memória dele? Sim, podem. Podem sim. Os sucessores podem promover a revisão criminal. Que sucessores? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. É a regra do CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Está claro isso? Entenderam isso? Quem pode pedir a revisão criminal caso tenha havido o falecimento do réu? Cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Ok? Tudo bem? Está claro isso? Muito bem. Mas olha, a revisão criminal, ela é uma ação. Ela é uma ação, ela não é um recurso. O Código chama de recurso, mas o Código está errado. Toda a doutrina sabe que ela é uma ação, porque ela dá origem a uma nova relação jurídico-processual. Tudo bem? Mas vamos avançar um segundo? Eu quero que você entenda aqui um detalhe muito importante. Muito importante. Nessa ação, vai ter que ter a procuração para o advogado, ok? Além disso, tem que ter a certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, ok? E a prova? Como é que funciona a questão da prova? Porque, Madeira, você me disse agora que ela pode servir tanto para a prova falsa, quanto na hipótese de que surja prova nova da inocência. Como é que eu trago isso para o processo? Simples. De duas formas. Ou mediante algo que se chama produção antecipada de provas, tem essa natureza jurídica, fundada lá no Código de Processo Civil. Como é que chama essa produção antecipada de provas? Justificação criminal. Justificação criminal. É assim que ela se chama. Tudo bem? Justificação criminal. Ou, essas provas antecipadas podem ser feitas durante a própria revisão criminal pelo relator. Então vamos entender isso? Vamos entender? De novo? Ou eu faço uma justificação criminal, e a natureza jurídica dela é produção antecipada de provas, ou, numa segunda hipótese, o que eu faço? Eu pego e produzo a prova durante a própria revisão criminal. Está claro isso? Tudo bem? Ok? Veja.